Bom, na realidade existe aqui um site, né, chamado Mundo da Elétrica, tá certo? Que nesse site, resumidamente, certo? Ele fala sobre os capacitores e os tipos de capacitores, certo? Então eu recomendo a vocês, certo? A pesquisarem nesse site e em outros locais também, que existem com certeza informações bastante interessantes, certo? Mas eu só vou passar aqui rapidamente. E aqui está dizendo, né, que os capacitores são componentes eletrônicos capazes de armazenar cargas elétricas, né? Ele possui dois terminais que são conectados interiormente por placas metálicas, né, geralmente de alumínio, separados por um material dielétrico, né, que pode ser cerâmica, mica, porcelana e até mesmo ar. Aí ele fala, né, aqui sobre os capacitores, a quantidade de carga que o capacitor consegue armazenar, chamada de capacitância, toda aquela teoria que a gente já viu. E esse vídeo aqui é, na verdade, apenas para mostrar algumas aplicações dos capacitores, tá certo? Porque não é o escopo desse livro mostrar sobre fabricação de capacitores e dar todos esses detalhes, né, sobre tipos de capacitores e aplicações. Então eu vou gravar aqui esse vídeo extra, certo? Falando um pouquinho sobre as aplicações dos capacitores, porque você estuda o que é um capacitor, então esse vídeo vai te dizer para que é que serve um capacitor, tá certo? Bem resumidamente falando. Então perceba aqui que aqui existem vários tipos, né, de capacitores, e aqui embaixo você tem aqui falando sobre eles. Então o primeiro aqui, né, que seria esse capacitor aqui, a gente conhece ele como capacitor eletrolítico, certo? E aqui ele diz, né, que ele diferencia-se dos demais por ter material dielétrico, né, espessura extremamente pequena e tudo mais. Nele, no caso, você não pode colocar uma tensão reversa, porque esse capacitor aqui ele tem polaridade, tá certo? E aqui ele vai falando sobre todos os capacitores, né? E aí seria interessante que você desse uma olhada, tá certo? Para você, aqui algumas características, né? O de poliéster, por exemplo, formado por várias camadas de poliéster e alumínio, o que o torna bastante compacto. Esse capacitor tem uma capacidade de autorregeneração, então ele fala um pouquinho sobre todos os capacitores aqui, os cerâmicos, o de tântalo, certo? Mica, o SMD, né, que é aquele pequenininho, né? O variável, que também existe um capacitor variável, e aqui ele já diz, né, que são usados em sintonias, em circuitos sintonizados, né, como a sintonia de um rádio e tudo mais. Capacitor de óleo e papel, certo? E aqui vai, geralmente, cadê ele? O capacitor de óleo e papel, ele é usado em ventiladores, motores de tanquinho e tudo mais, tá certo? Então vamos ver aqui agora algumas aplicações desses capacitores. Na verdade, o nosso próximo capítulo ele vai falar sobre os capacitores, os circuitos RL, certo? Então, com certeza, aqui é só uma breve introdução. No próximo capítulo a gente tenta fazer com mais detalhe, tá certo? Então vamos lá para a nossa primeira aplicação. Bom, se você nunca viu falar em corrente alternada, tá certo? Eu vou deixar aqui um link para você primeiro pesquisar sobre corrente alternada, porque geralmente as aplicações dos capacitores, certo? Eles são em corrente alternada, né? Na sua grande maioria, tá certo? Então o que é que acontece? Como a gente viu, o capacitor ele é um filtro, certo? Então vamos dizer que aqui é um capacitor. O que é que acontece? Se eu colocar uma tensão contínua nele, certo? Por exemplo, se eu colocar 12 volts, a gente já viu que vai acontecer o que? Vamos dizer que eu tenho uma resistência aqui, certo? Então a gente já viu que esse capacitor ele vai se carregar, né? E no próximo capítulo a gente vai ver que ele vai obedecer uma curva mais ou menos assim, tá certo? Onde aqui eu tenho o meu tempo, tá certo? E aqui eu tenho o meu V de C, né? Que seria a minha tensão no capacitor, tá certo? No entanto, o que é uma tensão contínua? Uma tensão contínua é aquela tensão que ao longo do tempo ela não muda, tá certo? Então, vamos colocar aqui
o gráfico da tensão de 12 volts, por exemplo, certo? Deixa eu só ajustar isso aqui. Então, por exemplo, vamos só colocar esse circuito aqui mais para cá e vamos imaginar o seguinte: vamos fazer a curva, tá certo? De tensão e tempo dessa fonte contínua aqui. Vamos imaginar que isso aqui é uma bateria de carro, ou aquelas baterias de portão elétrico, enfim, qualquer tipo de bateria que ela seja de 12 volts. Então eu tenho 12 volts aqui, certo? E o que é que eu vou ter ao longo do tempo? Ao longo do tempo eu vou ter nada mais, nada menos do que uma linha, certo? Então, para cada intervalo de tempo que eu tenho, digamos que aqui seja 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, certo? A minha tensão ela não muda, tá certo? A minha tensão ela não muda. A gente vai ver também mais para frente, em capítulos posteriores, essa questão, né, de corrente alternada. A gente vai trabalhar com isso também, se não me engano, a partir do capítulo 10 em diante. Então, futuramente vocês vão compreender isso melhor, tá bom? Então, veja bem, agora existe uma corrente chamada corrente alternada, tá certo? Essa corrente é o seguinte, ela alterna no tempo, tá certo? Essa corrente ela alterna no tempo. Como a gente vai falar bastante sobre isso no futuro, então eu só vou dar apenas pequenos detalhes, tá certo? Então perceba que eu posso dizer, né, que essa corrente ela é uma senoide, tá certo? Onde aqui eu tenho o meu tempo e aqui eu tenho a minha tensão, que eu vou chamar V de T. Então eu vou dizer que aqui agora é uma corrente alternada. O que é que acontece? O capacitor ele deixa passar a corrente alternada, tá certo? No entanto, ele impede, tá certo, que a corrente contínua passe. Então, na verdade, ele funciona como, digamos assim, um seletor, certo? Onde se eu tenho uma corrente alternada, ele deixa passar. Se eu não tenho uma corrente alternada, ele não deixa passar. Então, por isso que até naquele próprio site que a gente viu, certo? O capacitor ele serve como um filtro, tá certo? Ele serve como um filtro. E a gente já fala sobre isso, mas antes disso, imagine o seguinte, certo? Se você nunca viu eletrônica, existe algo que é um transistor, tá certo? Existem vários sites e vídeos falando sobre isso. E o que é que acontece? A gente tem aqui, por exemplo, o sinal do microfone, certo? Que ele é um sinal que ele alterna no tempo, tá certo? No entanto, o que é que acontece? Eu preciso adicionar uma tensão contínua a esse sinal, tá certo? É claro que eu não vou dar aqui muitos detalhes, tá certo? Porque é necessário que haja todo o conhecimento sobre transistores, tá certo? Mas imagine que o transistor, na verdade, ele amplifica a minha tensão, tá certo? É importante que você já tenha visto sobre isso. O transistor ele amplifica a minha tensão. Então ele pega um sinal, o sinal que vem do microfone, e esse sinal é um sinal elétrico, né, e variável no tempo. E aí o que é que acontece? Ele faz esse sinal, ele amplifica esse sinal. Eu estou meio perdido que esse parte aqui ele é novo, estou com um novo notebook aqui agora. Então ele vai pegar esse sinal aqui do mesmo jeito que ele está aqui, certo? Considerando que isso aqui não existe. Então ele pega esse sinal aqui e o que é que ele vai fazer? Ele vai amplificar esse sinal, certo? Então esse sinal ele vai sair aqui do mesmo jeito, no entanto amplificado. Só que o que é que acontece? Eu não vou poder, até porque aqui eu tenho um diodo, certo? E a gente sabe, é bastante interessante que você tenha conhecimento de diodo e transistor, até porque senão você não vai entender. Mas a gente sabe que o diodo ele tem uma barreira de potencial de silício de 0,7 volts. Então, geralmente, esses sinais aqui de microfone, eles são milivolts, entendeu? Então, o que é que acontece? Eu tenho que adicionar aqui uma fonte contínua junto com esse sinal, tá certo? Então, a gente vai pegar aqui, certo? E adicionar uma fonte contínua junto com esse sinal. Então eu vou pegar esse sinal mais o sinal contínuo, vamos dizer aqui vou colocar aí de 2 volts, certo?
Eu tenho um vídeo sobre transistores também, você pode clicar aqui nesse link e vai te redirecionar para lá. No entanto, o que é que acontece? Quando esse sinal sair aqui, ó, quando esse sinal sair aqui, esse sinal vai sair com esse 2 volts, certo? Que ele entrou, tá certo? Amplificado e tudo mais. Então, vai existir um sinal contínuo e um sinal variante no tempo. Aí eu uso o capacitor para que o capacitor deixe passar apenas o meu sinal alternado, né? Vocês sabem que todos os meus vídeos eu não gosto de estar falando nada por cima e tudo mais, mas realmente é necessário que o candidato ele tenha um conhecimento de transistor e de eletrônica para que ele possa compreender isso. E além disso, na frente a gente vai falar mais sobre isso também. Então, o primeiro aspecto do capacitor, deixa passar uma corrente alternada e não deixa passar uma corrente contínua, tá certo? Em um tipo de aplicação em amplificadores. Então, com certeza, quando você tiver um amplificador, certamente você vai ter um capacitor, certo? Para que ele possa filtrar, certo? Apenas o sinal alternado e deixar o sinal contínuo, não deixar passar o sinal contínuo. Agora, o que é que acontece? Lá na frente a gente vai falar sobre impedância e reatância capacitiva, mas a princípio entenda a reatância capacitiva como se fosse uma resistência, tá certo? Na verdade, ela é uma resistência. Então, a reatância capacitiva, ela é a resistência do capacitor, certo? Então, digamos aqui que eu tenho um capacitor e que eu tenha uma fonte senoidal aqui. E eu tenho que a minha reatância capacitiva, eu gosto até de chamar de X, certo? Quando é do capacitor eu coloco XC, que eu tenho a minha reatância indutiva também. Então a minha reatância capacitiva, na verdade a gente vai entender isso tranquilamente lá na frente, mas eu vou logo adiantar que na verdade ela vai ser o quê? 1 sobre WC, onde o W é a frequência angular da minha senoide, certo? Que está passando, e o meu C é a capacitância, tá certo? Então perceba o seguinte, já que a reatância capacitiva ela é uma resistência, quanto maior a frequência da minha onda, e nesse caso aqui senoidal, a minha reatância capacitiva vai ser menor, ou seja, a minha resistência vai ser menor, certo? Então, quando a minha frequência é zero, ou seja, quando eu tenho um sinal contínuo, simplesmente o capacitor ele não deixa passar, né? Porque ele simplesmente vira uma resistência infinita, tá certo? Então, se eu colocar uma frequência muito alta, o capacitor ele se apresenta como, se eu colocar uma frequência, né, muito alta, o capacitor ele se apresenta com uma resistência muito baixa, tá certo? Então, digamos o seguinte, digamos que eu tenho aqui, isso vai ser mais uma vez explicado bastante lá nos capítulos 10 para frente, onde a gente fala de impedância e tudo mais, mas digamos que eu tenho uma resistência aqui, certo? E que eu ligue essa fonte aqui nesse capacitor, tá certo? Então o que é que acontece? Esse capacitor, certo? Se a minha frequência for alta, vamos dizer aqui, e se você não viu o vídeo sobre frequência, eu vou deixar o link aqui também, né? Na parte de cinemática a gente fala sobre movimento circular, certo? E eu vou dizer aqui que a minha frequência, eu vou até colocar logo o F mesmo de Hertz, é igual a 1000 Hz, certo? 1000 Hz. Então veja bem, quanto maior a minha capacitância, menor a minha reatância também, certo? Porque tanto a minha capacitância quanto a minha frequência angular, ela é inversamente proporcional à minha capacitância. Então o que é que acontece? Eu vou só supor, porque isso não é bem assim, tá certo? Mas digamos que eu tenho uma onda aqui que a minha frequência ela é muito alta, certo? Logo eu tenho aqui uma resistência, eu vou colocar de 1 ohm, uma resistência bem baixa, certo? E vamos dizer aqui, certo, que eu tenho uma reatância capacitiva baixa também. Então veja bem, a minha reatância capacitiva ela é baixa também, e digamos que ela seja de 0,01 ohms, certo? Então perceba que vai existir uma corrente maior nesse circuito,
tá certo? Ao passo que se eu tiver uma frequência menor, né, bastante menor que 100 Hz aqui, eu posso ter, por exemplo, uma reatância de, não sei, vamos dizer aqui, 100 ohms ou 1 kilo ohms, tá certo? Ainda estou meio perdido porque esse parte é novo, mas tudo bem. Então vamos botar aqui 1 kilo ohms. Mas isso é bastante interessante, sabe por quê? Porque na verdade esse circuito aqui ele vai se tornar um filtro, tá certo? Mas como assim um filtro? Ora, ele vai deixar frequências altas passarem, certo? Porque ele vai diminuir a resistência quando a frequência da minha fonte aumenta, e ele não vai deixar as frequências baixas passarem, tá certo? Então, na verdade, isso aqui é realmente um filtro. E esse capacitor ele é usado nas estações de rádio, certo? Porque o que é que acontece? A estação de rádio ele precisa filtrar uma certa frequência, certo? O indutor, na verdade, ele se comporta da mesma forma, só que ele é um tanto quanto o contrário, tá certo? A gente já vai ver o indutor no próximo vídeo. E o indutor ele tem algumas peculiaridades bastante interessantes, e eu diria assim que ele é basicamente em muitas funções o oposto do capacitor. E eu tenho aqui a minha reatância indutiva, e a minha reatância indutiva ela vai ser a minha indutância, que a gente vai calcular. A indutância é como se fosse a capacitância, né? É algo bem semelhante. Então todo indutor ele tem uma certa indutância, certo? Vezes a minha frequência angular também, ou velocidade angular, né? Então o que é que acontece? O indutor ele é o contrário, certo? O símbolo dele é assim. O indutor nada mais é do que um fio enrolado assim, certo? Isso é um indutor, um fio enrolado. Então no chuveiro ali, né, aquela resistência ela pode ser considerada como um indutor também. Sem contar que até um fio tem uma indutância. A gente vai ver bastante sobre isso, tá certo? Mas o que é que acontece? Você pega um fio e enrola, isso é um indutor, certo? É bem mais fácil de entender que o capacitor assim, né, logo de cara, tá? Mas o que é que acontece? Se eu pegar uma fonte contínua e ligar no indutor, então aí ele deixa a corrente passar tranquilamente, certo? Ele tem um formato mais ou menos assim, tá certo? E a gente vai falar bastante sobre indutores, certo? Isso aí você pode ficar tranquilo. Mas a corrente no tempo ela faz isso, certo? Mas isso se a indutância for muito alta, certo? Então o que é que acontece? No fio, quando você coloca a corrente ali, a corrente ela não assume o valor de 0 para 1 ampere ao mesmo tempo, ou perdão, no mesmo instante de tempo. Ela faz uma curva, só que é uma curva tão acentuada que parece até que, né, passa de uma hora para outra, tá certo? Mas o que é que acontece? O indutor ele é o contrário do capacitor, tá certo? Então, já que aí o que é que acontece? Se eu pegar um indutor aqui, ó, e eu colocar uma fonte alternada, vamos só colocar uma fonte alternada aqui nele, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que se a frequência for muito alta, certo? Se a frequência for muito alta, simplesmente a reatância dele, a reatância indutiva fica muito alta e chega um momento que ele não deixa a frequência passar. Olha que a corrente passar. Olha que coisa bastante interessante, né? Então o que é que acontece? Perceba que a reatância capacitiva é inversamente proporcional à indutância e à velocidade angular, ao passo que a reatância indutiva, que é também uma resistência, é medida em ohms também, tá certo? É uma reatância, né? Mas é medida em ohms também, tá certo? Quanto maior a frequência, maior a reatância. Vou colocar um resistor aqui para ficar igual. Então o que é que acontece? Como é que a gente pode sintonizar uma rádio, tá certo? Eu não vou entrar em detalhes também, porque isso a gente vai ver mais detalhado na parte de física, de eletromagnetismo, mas digamos que eu tenho aqui uma estação de rádio, tá certo? E aqui eu tenho uma antena
onde essa antena ela vai me mandar um sinal eletromagnético, certo? E eu tenho outra antena aqui que ela vai captar o meu sinal eletromagnético, tá certo? O que é que vai acontecer? Na realidade, nesse momento, essa antena ela está captando todos os sinais de todas as estações, porque não existe só a estação A aqui, também existe a estação B, certo? Que possa ser que esteja até mais próxima e mandando também, né? Vamos colocar a antena aqui dessa cor, só para a gente poder diferenciar, tá certo? Então o que é que acontece? Vamos botar essa que a antena seja isso aqui, tá? Então o que é que acontece? Essa antena que eu coloquei aqui, ela está captando, nossa, milhares, eu diria, de estações, certo? Cada um em uma frequência diferente, né? Cada um em uma frequência diferente, certo? Então, existem órgãos aí específicos, né? Dar para cada rádio uma determinada frequência, né? Então, a Anatel ela é responsável, né? Por dar uma faixa de frequência, tá certo? Então, essa onda aqui, ela vem em uma determinada frequência. Isso já é mais telecomunicações, né? Onde a gente vai ver tipo de modulações e tudo mais, mas só para a gente entender mais ou menos como é isso aqui. Então, imagine que existe muitas, mas muitas mesmo, estações chegando aqui ao mesmo tempo. Então, como é que a gente faz para sintonizar? Sintonizar, certo? É claro que existe um circuito, existe até aquele rádio galena, que eu particularmente já fiz é um rádio, né? Um rádiozinho parecido com aquele rádio ali. E o que é que acontece? A gente usa um demodulador, mas eu nem vou falar sobre isso. Mas enfim, o que é que acontece? A gente vai ter um capacitor, tá certo? E vai ter um indutor. E a gente vai colocar esse capacitor e esse indutor em paralelo um com o outro. E o que é que acontece? Aqui é chamado também de circuito tanque, certo? Ou seja, é um circuito que, dependendo da minha capacitância e dependendo da minha indutância, eu vou simplesmente pegar apenas uma frequência. Então, digamos que essa frequência aqui, ela esteja em, não sei, vamos supor, tem FM, tem AM também, né? Mas só um exemplo, tá certo? Vamos supor que ela esteja eu não sei, 2 MHz, tá certo? 2 MHz. É claro que eu não tenho um tabelado de cor a frequência do AM, do FM, mas vamos colocar aqui, tá certo? E vamos dizer que essa aqui também ela está em 1 MHz, certo? Então o que é que acontece? Eu vou pegar só essas duas, e que existem milhares de frequências aí, em kilohertz até megahertz, acho que, entendeu? E aí o que é que acontece? Dependendo, aí vamos supor que essa aqui tá tocando uma música, essa aqui tá passando uma mensagem, essa aqui tá passando outro tipo de informação, né? E aí o que é que acontece? Eu vou regular o meu capacitor para que eu pegue apenas essa frequência, certo? Então eu vou, por isso que existe aquele capacitor variável, e é assim que você regula a sua estação, certo? Você pode regular o indutor também. No rádio galena que eu fiz, eu regulava o indutor, né? Mas você pode regular tanto o capacitor quanto o indutor, porque já que o capacitor ele só deixa passar frequências altas e o indutor ele só deixa passar frequências baixas, então isso aqui é um filtro, certo? É um filtro e a gente vai ver ele lá na frente, e a gente também estuda filtros em eletrônica, tá certo? Então ele é um filtro que deixa passar uma faixa de frequências. Então esse aqui é um filtro chamado de filtro passa-faixa, tá certo? Ele é um filtro passa-faixa. Então se a frequência for muito alta, ele não passa. Se a frequência for muito baixa, também não passa, tá certo? Então o capacitor e o indutor também, né? Ele é utilizado para esse tipo de aplicação. É claro que eu diria que existe assim, infinitas aplicações para os capacitores e para os indutores. Eu não vou falar todas aqui, obviamente, mas eu vou falar essas três que eu particularmente considero uma das mais relevantes, com certeza. E a última delas é a transformação de corrente
alternada para corrente contínua, tá certo? Aí existe muitos aparatos aí que faz esse tipo de conversão, certo? Mas um deles é o transformador. Então a gente tem um transformador e o que é que acontece? O nosso transformador, ele tem duas, a gente vai estudar isso mais para frente também, tá certo? Mas ele tem duas bobinas, certo? Que é um fio, como eu acabei de dizer, enrolado desse lado e um fio enrolado desse lado. E a gente vai ver isso lá na frente, mas entenda que um transformador ele transforma, certo? Uma tensão alternada, que vamos dizer que seja de 220 volts, certo? RMS, e a gente vai ver isso mais na frente também, para 12 volts RMS, tá certo? O que é que acontece? Imagine que essa tensão ela é bastante grande e ela sai aqui, certo? De um lado do transformador, digamos que ele seja uma caixa onde aqui entra 220 e aqui sai 12, tá certo? Então essa corrente ela faz isso aqui, ó, certo? E aí a gente usa também um aparatozinho que seria uma ponte de diodo, tá certo? Que eu também não vou estar comentando nesse vídeo, mas quando a gente sabe que o diodo, né, ele deixa a corrente passar em uma direção, no entanto na outra não, tá certo? Em uma direção passa e na outra não. Então se eu colocar aqui a minha corrente é negativa, né, certo? Ou a minha tensão é negativa, digamos que aqui seja 12 volts e aqui embaixo 12 volts, que não é isso, né? Porque 12 volts não é a minha tensão de pico, mas tudo bem, só para simplificar, depois a gente vai ver sobre isso. Digamos que aqui seja 12 volts e aqui 12 volts. Então se eu colocar um diodo aqui, o que é que vai acontecer? A minha tensão negativa ela vai sumir daqui. Vai ficar só a minha tensão positiva. O diodo ele só deixa conduzir corrente de um lado, tá certo? Mas se eu colocar uma ponte de diodos, e isso não é um escopo para esse livro, o que é que acontece? Eu vou pegar essa minha tensão aqui, ó. Eu vou pegar essa minha tensão, tá certo? Eu vou até deixar ela aqui. Mas eu vou pegar essa minha tensão e vou fazer o seguinte. Eu vou fazer ela assim, ó. Se eu fizer uma ponte de diodo, é um mecanismo que a gente faz e a tensão ela fica assim, só positiva, no entanto pulsante. Agora o que é que acontece? A gente nunca viu isso, a gente vai ver no capítulo posterior, mas existe uma equação, tá certo? Que quando eu coloco uma tensão no meu capacitor, ele tem um tempo para ele carregar e um tempo para ele descarregar. Então se eu colocar essa tensão diretamente no capacitor e eu colocar essa resistência aqui, ó, ele vai carregar rapidamente e vai descarregar lentamente. Então o capacitor ele serve para estabilizar a tensão na saída, tá certo? De um transformador, na saída de todos os transformadores, né, que transformam corrente alternada e corrente contínua, com certeza você vai usar um capacitor. Então imagine o seguinte, isso também a gente vê eletrônica, imagine que eu coloque essa tensão aqui, ó, ou essa aqui, tá certo? Em cima desse capacitor, certo? Coloque essa tensão aqui em cima desse capacitor. O que é que vai acontecer? Eu vou pegar só outra cor aqui, ó. Se essa tensão for assim, ela vai carregar o capacitor, tá certo? Em vez dela descer, ela vai fazer isso, ó, descer mais lentamente, tá certo? E depois carrega de novo e ela desce mais lentamente, certo? Se eu colocar um capacitor muito grande mesmo, ou seja, com a capacitância muito grande, primeiro, se eu colocar um capacitor pequeno, com a capacitância muito pequena, ele vai se carregar, mas ele vai se descarregar mais rápido. Talvez ele até se descarregue todo. E aí vem aqui e se descarregue todo de novo. Depois carrega, mas perceba que quanto maior a minha capacitância, mais perto do contínuo eu vou transformar a minha tensão. Então se você pegar no osciloscópio, né, que é um aparelho que a gente consegue ver as tensões, tá certo? Qualquer coisa dá uma pesquisada sobre osciloscópio e colocar uma capacitância muito grande, tá certo? Você vai simplesmente carregar o capacitor, ele não vai nem vai se descarregar pouco. Aí vai carregar de novo e aí vai se descarregar pouco. Eu acho que essa linha aqui tá um tanto, né? E aí ele vai ficar algo mais ou menos assim, tá certo? Isso aqui é o ripple, né? Porque ele não fica
totalmente, ele nunca vai ficar totalmente alinhado, perfeitamente alinhado. Mas quanto maior a capacitância, melhor. Só que aqui ainda é melhor ainda. Aqui ainda é melhor ainda. Porque aqui eu não preciso de uma capacitância tão alta assim. Então eu coloco um capacitor e o que é que acontece? A minha onda vai ficar assim agora. Eu vou até colocar de branco. Aqui, ó. E a minha onda ela vai ficar assim agora, ó. Geralmente ela fica assim, porque o capacitor demora menos tempo para carregar do que para descarregar. Isso por causa do valor dessa resistência. A gente vai ver isso em capítulos posteriores. Então não se preocupe, certo? Então eu vou só pegar aqui e apagar isso aqui assim para ficar dessa forma. Então se você for perceber, essa tensão é quase contínua, né? Mas a gente vai ver isso mais posteriormente. Então acho que eu dei 3 exemplos aqui, né? De aplicações de capacitores, né? Onde eu disse que serve como filtro, onde eu disse que serve como sintonizador, né? De estação de rádio. E aqui também como eu transformo a corrente alternada numa contínua. Com certeza, essas são uma das 3 mais importantes aplicações dos capacitores, mas assim, em todos os lugares tem capacitores. Todos os lugares tem capacitores, certo? Então, com certeza, as aplicações são muito mais amplas do que essas, certo? Então, eu peço que você investigue essas aplicações e que você possa estar aí aprendendo cada vez mais sobre essa matéria que eu particularmente acho fascinante, né? Que é a eletrônica e os circuitos elétricos, tá bom? Até a próxima.